Torcedor, tudo bem com vocês? Bora falar de futebol aqui no nosso canal MOTV, porque está começando mais um pré-jogo. Daqui a pouquinho, às 17 horas, nos Aflitos, tem Retrô e Sport, primeiro jogo das semifinais do Campeonato Pernambucano. A outra semifinal já teve o primeiro jogo, né? O Santa Cruz foi derrotado pela equipe do Náutico e agora tem essa outra semifinal entre a Fênix e o Leão da Praça da Bandeira nesta tarde nos Aflitos. Um jogo que promete bastante entre essas duas equipes. Teve aquela situação envolvendo os ingressos, né? Que o torcedor acabou reclamando bastante. O Laércio colocou o ingresso a R$ 200 inteiro e R$ 100 meia entrada. E depois o juiz acabou mas assinando ali, né, para que ele baixasse os valores, e realmente isso aconteceu. O ingresso está custando agora R$ 80 inteira e R$ 40 meia entrada. Setor do visitante, né, aquele setor mesmo lá nos Aflitos. Promessa de um jogo interessante entre essas duas equipes. O Sport, que não joga desde o dia 31, né, quando venceu o Santa Cruz no Clássico, pelo placar de 2-1. Naquela ocasião, o Mikael, né, fez o gol, ele entrou no segundo tempo. E aí, querendo ou não, o Sport teve aí esse intervalo, esse ato, para poder se recuperar jogadores, ver alguns erros cometidos pelos atletas no jogo contra o Santa Cruz, que foi um jogo muito equilibrado de verdade, e o Sport só consegue a vitória no último lance, praticamente, do jogo, né? Então, é uma oportunidade também para a gente ver algumas peças novas. Ver estreias também, até porque muitos jogadores ainda não estrearam, é o caso ali do Benevenuto, do Castilho, do Yuri Castilho, né? Do Fábio Matheus, do Thiago Couto, do próprio Zé Lucas, né? Tem mais, enfim, tem jogadores aí, o Cleison, que é atacante. Então, de fato, é um jogo que promete bastante. Já pelo lado do mandante, que é o Retrô, chega para esse confronto depois de vencer o Maguari de virada. O Retrô começou atrás, forçou o Maguari aos erros e conseguiu virar. Wagner Love participou muito bem desse jogo, ele sabe, fez gols, e aí é um atleta, e querendo ou não, é uma peça importante. Mas eu vejo, tá, torcedor, que o Sport tem uma vantagem. A vantagem é o tempo de descanso, e aí o Roger, teve mais tempo para ver esses jogadores, para olhar os erros, corrigir esses erros. Já o Retrô não teve tanto tempo assim, tá? Teve essa partida, é verdade, o Jamerson teve a oportunidade de conseguir a classificação, então eu vejo uma partida muito que o Retrô vai ter que correr mais. É o reencontro, depois daquela derrota na primeira fase do estadual. O Retrô perdeu para o Sub-20 do Sport, foi 2-0 na Ilha do Retiro. E também uma reedição, né, podemos falar assim, desses dois times, chegando em uma fase alta do Pernambucano. No ano passado, a fase alta foi a final. O Retrô perdeu o primeiro jogo na Arena, mas na Ilha venceu o Sport por 2-1. E naquela ocasião levou para os pênaltis as cobranças. E o Retrô acabou ficando com o vice-campeonato. E, por outro lado, um Sport que no ano passado foi muito mal, mas que conseguiu ser campeão em cima do Retrô. Então promete muito esse encontro entre a Fênix de Camaragibe e o Leão da Praça da Bandeira. Deixa eu trazer para aqui, tá, torcedor? Deixa eu puxar para cá meu computador, porque eu estou linkado aqui, tá? Devagarinho, para a gente não bater em nada. Porque eu vou trazer aqui a provável escalação, a arbitragem, então a gente precisa estar munido aqui das informações. Antes, deixa eu falar aqui, porque o histórico dessas duas equipes, claro que o Sport tem a maior vantagem, são 11 partidas no total, 6 vitórias do Sport, 2 empates e 3 derrotas. O Leão marcou no Retrô 17 gols e sofreu 13 gols. O Sport tem um aproveitamento no histórico geral, enfrentando o Retrô, de 55% de aproveitamento. Então, história a gente traz aqui também. Vamos trazer aqui a provável escalação do Retrô, porque o Sport tem uma dúvida aí, viu? O Felipinho sentiu ali uma fisgada na coxa e não é certeza que vai estar nesse duelo de hoje, de daqui a pouquinho, às 17 horas, nos Aflitos. Provável escalação do time do Jamerson Andrade. Ele deve ir de Paulo Ricardo, David Júnior, Dankler, que é zagueiro, Guilherme Paixão, que é zagueiro, e a lateral ali, esquerda, com Luiz Henrique.
O meio-campo com Cadi, Luiz Bezerra, Erickson e Hadley. E no ataque, Douglas Santos e Wagner Love. Então essa deve ser a provável escalação, sem muitas mudanças, tá? Sem muitas mudanças. Apenas a entrada do Erickson, que é meia. Ele está ganhando essa oportunidade. Então, creio que a mudança é essa, a novidade desse time do Jamerson para o duelo contra o Leão. Já o Sport, sim, o goleiro Darley, o zagueiro Denilson e o atacante Fialho estão lesionados. Então, estão fora de combate. Já o Sport deve ter mudança no gol, tá? A torcida tá pegando no pé do House, né? Do House, enfim. Do jeito que você quiser. Eu chamo de House. E é um atleta que realmente, no jogo contra o Maguari, falhou. No jogo contra o Santa Cruz, falhou, tá? E, assim, a gente pode ver que o Sport não tá tendo confiança nesse goleiro. Então, por essa razão, o Roger deve fazer essa mudança no gol. Inclusive, o Thiago Couto treinou como titular e não teve essa questão de estar mudando, não. Colocou, durante esses treinos aí, colocou logo de cara o Thiago Couto, que estava encaminhado ali, né? Fechando a negociação, buscando uma negociação com o Vitória da Bahia. Não aconteceu, ele retorna para o Sport. Tem a questão também do Fábio Matheus, que pode estrear. Tá? Fábio Matheus, por muito pouco, não foi para o Remo, estava tudo fechado. Só que quando teve a mudança lá de executivo, aí melou a negociação. Fábio Matheus voltou. Então o Roger ganha mais uma opção no setor de meio de campo. O Fábio Matheus é um volante. Aí tem também a questão do Yuri Castilho, do Cleison, né, do Zé Lucas, que está recuperado, tá? E deve ir para o confronto. Benevenuto. Não se sabe se a dupla de zaga vai ser Marcelo Aju e Ramon, ou até mesmo tem o Marcelo Benevenuto e o Ramon. Creio que o Ramon não sai dessa defesa do Sport, mas a gente pode ter mudança. E caso o Felipinho não tenha condição, o Davi Gabriel é a opção para esse setor esquerdo, né, do Sport de defesa. Então fica a interrogação também na questão do Felipinho. Provável escalação do Sport: Thiago Couto no gol, a lateral direita com Augusto Pucci, tirou mesmo o Matheus Alexandre, né? A dupla de zaga, Marcelo Aju ou Marcelo Benevenuto, Ramon Menezes, Felipinho ou Davi Gabriel na lateral esquerda. O meio-campo, Zé Gabriel, Iago Felipe e Depena, que por sinal entrou muito bem. Ataque, Barleta, Gustavo Maia e Gustavo Coutinho. Eu não acredito que o Cleison vai ganhar o lugar do Gustavo Maia agora. Eu não acredito. Creio que vai repetir o trio lá da frente. Gustavo Maia, Barleta e Gustavo Coutinho. Tá? Que o Cleison não entra agora. E pode entrar também, claro, isso aí é uma questão mais de opção do treinador, a visão de treino, o desenvolvimento, a pegada nos treinos. Vamos lá que o cara virou um leão no treino e ganhou a titularidade. Acontece. Mas eu não vejo, pelo menos agora eu não vejo que o Sport vai mudar esse setor de ataque, não. Quem apita a partida, torcedor, é o Anderson Marques, auxiliado por Ricardo Nunes e Vitor Lavor. O quarto árbitro é o Luiz Fernando e o VAR é o Tiago Nascimento, quadro de arbitragem da Federação Pernambucana de Futebol. Esse dia de quinta-feira é um dia nublado, foi de muita chuva na madrugada, choveu pela manhã também, agora deu uma parada, né? E a previsão do tempo é que tenha chuva à tarde. Então a gente espera que o gramado não teve sol hoje, tá? É verdade. Então esse gramado deve estar muito encharcado. Só que a drenagem lá do Náutico é uma drenagem boa. Então creio que não vai ter dificuldade. Agora, claro, é natural. O campo fica molhado, escorregadio. E aí cabe os jogadores a trocarem ali a chuteira, né? Tem aquela chuteira que é a crava de alumínio, né? E tem a crava de borracha, que é crava de borracha. Então você bota aquela crava de borracha, não de borracha, de alumínio, para poder, na hora de correr, ter sustentação ali para não escorregar. Porque hoje eu acredito que com a chuva que caiu na madrugada, deu uma parada agora, mas pode chover mais tarde, isso pode prejudicar no andamento e no desenrolar do desempenho dos dois jogadores, dos dois times. Mas eu vejo uma partida onde o Sport tem um favoritismo, tá? Vejo um Retrô que tem problemas e que o Sport pode tirar proveito disso. Se o Retrô tomar um gol, não vai virar não, viu? Tá pensando que foi o Maguari, foi? Que recuou por completo? O Sport não vai recuar. Se fizer um gol, vai para cima, porque é uma característica do próprio treinador,
o Roger Silva, que joga agudo, sufocando o adversário. É isso, galera. Esse é o nosso pré-jogo aqui entre Retro e Sport. Deixe sua opinião. Quem vai ganhar, quem vai perder, quem tem vantagem, quem não tem. E fique à vontade para comentar, discordar de mim, fique bem à vontade. Mas não esqueça de deixar seu like e comentar bastante esse vídeo, que é muito importante. Um abraço para você e até qualquer hora. Fui!